Primeiro quero anunciar uma boa nova, que na tribuna de honra do Senado estão o prefeito de Santo Antônio do Pinhal, José Augusto Iguanieri Pereira, e o prefeito recém-eleito, Clodomiro de Toledo Júnior, Correia Toledo Júnior, certo? Eleito agora em Santo Antônio do Pinhal, ambos são do Partido dos Trabalhadores. Quero informar ao meu líder, Walter Pinheiro, que se encontra ali o nosso prefeito atual e o prefeito eleito, José Augusto Iguanieri Pereira, de Santo Antônio do Pinhal, que fez um brilhante mandato ao longo de seus 8 anos, que agora, com mais 18 dias, concluirá. Mas ele foi o primeiro prefeito no Brasil que resolveu apresentar um projeto de lei para instituir uma renda básica de cidadania por etapas, a critério das definições que o Conselho Municipal da Renda Básica de Cidadania estará definindo, e caberá ao prefeito Clodomiro Júnior agora efetivar. E até na semana passada eu aqui li uma carta minha à ministra Ideli Salvati, com cópia para a ministra Tereza Campelo, para justamente solicitar a liberação de R$1 milhão de emenda que apresentei em benefício deste projeto pioneiro, até para dentro do espírito de Santo Antônio, do espírito da Lei 10.835 do Congresso Nacional, sancionada pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004, mas também com base no espírito da Lei 10.1090 de Santo Antônio do Pinhal, de novembro de 2009, possa perfeitamente ser liberado este recurso para que ajude Santo Antônio do Pinhal, além daquilo que a própria lei municipal define, 6% da sua receita própria. Então, algo como de receita própria dos aproximadamente 14, 15 milhões de reais para o ano que vem, cerca de R$1 milhão será este 6%. Então, que além desses recursos possa haver algo além do R$1 milhão próprio, mais R$1 milhão da emenda, que certamente ajudaria muito o município de Santo Antônio do Pinhal, seja iniciar por todos aqueles que nascem ou, eventualmente, proceder ao pagamento de uma renda básica, modesta que seja, para todos os seus 7 mil habitantes, já desde o primeiro ano e gradualmente mais. Mas eu também quero aqui assinalar que o prefeito José Augusto Iguanieri Pereira e o prefeito eleito Clodomiro Júnior estiveram presentes naquilo que se constituiu para mim um dos momentos dos mais felizes de minha vida, quando, na sexta-feira última, desde as 13 horas até as 4 da tarde, na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e através do convite que foi formulado pela diretora Maria Tereza Leme Fleury, da EASP-FGV, e mais do diretor Yoshiaki Nakano, professor da Escola de Economia de São Paulo, e ainda com a presença do prefeito eleito Fernando Haddad, do município de São Paulo, da sua secretária designada para a pasta do Desenvolvimento Social, a senhora Luciana Temer, e ainda a presença dos professores Luiz Carlos Bresser Pereira, Davi Calderoni e
de inúmeros outros professores da GV, bem como ainda de colegas como Samir Curi, de amigos como João Batista Breda, e também abrilhantando e com palavras tão belas o professor Dalmo de Abreu Dallari, pai de Mônica, Marta e Maria Paula Dallari, com a neta Marta, que estavam todas presentes, além de centenas de alunos meus, além dos 56 do meu curso deste ano presente, mas havia ali 150 a 200 pessoas no auditório que puderam assistir à palestra tão bela do professor Philippe Van Parijs, o fundador da Rede Mundial da Renda Básica, da Basic Income Earth Network, em 1986. Philippe Van Parijs, quando convidou cerca de 50 amigos, cientistas sociais, filósofos e economistas para pensar a respeito de como seria possível formar um fórum para debater todas as formas de transferência de renda, bem como para propugnar que em cada país do mundo se instituísse uma renda básica incondicional como um direito inalienável da pessoa humana. E ali, justamente, José Augusto Guarneri Pereira e Clodomiro Júnior estiveram presentes porque abraçaram esta causa, e estava presente o professor e prefeito eleito Fernando Haddad, que disse de como tem simpatia pela proposição, de como a incluiu no seu programa de governo Um Novo Tempo para São Paulo, e de como pretende caminhar em cooperação com o governo estadual e com o governo federal na direção da renda básica de cidadania. E é interessante nós aqui observarmos que, se nós levarmos em conta o objetivo da busca ativa, segundo o censo de 2010, Santo Antônio do Pinhal tinha 6.516 habitantes, e se tomarmos por base outubro de 2012, o total de famílias cadastradas com renda per capita mensal de até R$ 140 por mês era da ordem de 536 famílias. E o número de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, em novembro de 2012, no mês passado, dados, portanto, muito recentes, chegava a 417. Isto significa que 77,8% das famílias que potencialmente têm o direito de receber o programa Bolsa Família já estão inscritas. É capaz de algumas destas famílias, daquelas 536 com renda familiar per capita mensal de até R$ 140 por mês, estarem excluídas do direito se porventura não tiverem crianças e estiverem na faixa de 70 a 140. Portanto, esta proporção de 77,8, na verdade, deve estar acima de 80%, possivelmente cerca de 90% já. Ora, no município de São Paulo, antes de falar de São Paulo, eu vou falar para todo o Brasil. No censo do IBGE, o Brasil estava com 190.732.694 habitantes. Hoje nós sabemos que o IBGE estima a população brasileira em 194 milhões de brasileiros, e o total de famílias cadastradas com renda per capita mensal de até R$ 140 por mês é de 18.365.268 em outubro deste ano.
Ora, o número de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, em novembro de 2012, era de 13.834.007, correspondendo a 75,3% das 18.365.268 famílias. Ou seja, o Brasil está avançando na direção daquilo que a presidenta Dilma Rousseff e a ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, denominaram a fase da busca ativa, pela qual os governos federal, estadual e municipais precisam todos, com a colaboração das entidades civis. Ministro, querido amigo Garibaldi Alves, seja muito bem-vindo, ministro da Previdência Social. Eu aqui falo mais uma vez dos avanços da renda básica de cidadania, conforme Vossa Excelência conhece tão bem, mas quero saudar a sua presença, pois os benefícios de transferência de renda no Brasil incluem, como de enorme importância, primeiro, os benefícios da Previdência, todos os pensionistas, depois os benefícios de prestação continuada e o Bolsa Família hoje, e um dia a renda básica de cidadania. Então, Vossa Excelência vem honrar e deixar-me mais feliz com a sua presença entre os amigos, seus colegas senadores. Então, no Brasil, 75,3%, este é o estágio em que está o Busca Ativa, certamente com a consideração que falei, isto corresponde a mais de 80% das famílias que teriam direito. Já no estado de São Paulo, onde em 2010 havia 41.252.160 habitantes, em outubro de 2012, 1.924.864 habitantes, o número de famílias cadastradas com renda per capita mensal de até R$ 140, destas, em novembro de 2012, as famílias beneficiárias com o programa Bolsa Família somavam 1.242.256, correspondendo a 64,5%, portanto, uma proporção menor do que a atingida pelo Brasil. Os estados do Nordeste e do Norte estão com proporções bem acima de 80%, portanto, São Paulo, e aqui chamo a atenção do governador Geraldo Alckmin e de todos os prefeitos de São Paulo, tem ainda muito que avançar na busca ativa. Ora, no município de São Paulo, que em 2010 tinha 11.244.369 habitantes, hoje cerca de 11.300.000, o total de famílias cadastradas com renda per capita mensal até R$ 140 por mês era de 424.527. E o número de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, 225.142. São Paulo até que avançou um pouco de dezembro de 2010, quando era em torno de 46, 48%, mas agora ainda está com apenas 53% de cobertura do programa Bolsa Família em relação àquelas famílias que poderiam estar sendo beneficiadas porque têm renda per capita mensal de até R$ 140, o que significa que o prefeito Fernando Haddad tem um caminho importante a realizar nesta chamada busca ativa. E quero até assinalar que o professor Felipe Vampares, ao conhecer estes números, salientou que o primeiro passo importante que deve dar o prefeito Fernando Haddad, aliás, na direção do que o
prefeito José Augusto Guarneri Pereira tem feito é de caminhar na direção de preencher a meta completa da busca ativa. E então, eu quero até assinalar que o professor Felipe Vampares, que foi convidado na semana passada pelo professor Álvaro De Vita, responsável pelo colóquio internacional sobre ciência e teoria política na Universidade de São Paulo, e ele ali fez a palestra de conclusão daquele simpósio que foi do dia 6 a 7 de dezembro, e exatamente por isso é que proporcionou que eu pudesse também convidá-lo. Aliás, quero transmitir que o professor Felipe Vampares, no sábado, esteve presente na comunidade de Heliópolis, lá na União da Associação dos Moradores da maior favela, hoje já muito transformada, graças aos programas que, inclusive, o governo federal, com o governo estadual e municipal, tem ali realizado para urbanizar e melhorar muito a comunidade de Heliópolis, hoje com nada menos do que 195 mil habitantes, mas lá tivemos a oportunidade de interagir com mais de 300 pessoas presentes da UNAS, e ali ele também expôs o propósito da renda básica de cidadania, que recebeu ali o aplauso entusiástico e, inclusive, o apelo para que o prefeito Fernando Haddad, o governador Geraldo Alckmin, a presidenta Dilma Rousseff logo coloquem em prática a realização da renda básica incondicional. A Folha de São Paulo, neste domingo, 9 de dezembro, publicou uma entrevista com o professor Felipe Vampares, sob o título "Deficiência do Bolsa Família é positiva", diz filósofo belga, e para defensor da renda básica, falta de inspeção rigorosa aproxima o programa até do modelo ideal, conforme escreve o jornalista Ricardo Mendonça, assistente de poder, editor assistente da Folha, e ali explica que a referência internacional em programas de transferência de renda, o filósofo belga Philippe Vampares, diz que um dos aspectos positivos do Bolsa Família advém de uma deficiência do programa. Para ele, a falta de inspeção rigorosa para remover beneficiários torna o Bolsa Família até mais parecido com o sistema de renda básica universal que julga ideal. E, ao ser perguntado que avaliação o senhor faz do Bolsa Família, Felipe Vampares diz que acha um programa muito importante e imprescindível, não há dúvida sobre sua contribuição para reduzir a pobreza e a desigualdade. Acho muito bom que seja pago em dinheiro, não em vale alimentação. Acho uma boa ideia ter condicionantes de saúde e educação. As dificuldades são a focalização em encontrar milhões de famílias pobres e, principalmente, a regra que faz com que as pessoas saiam quando conseguem obter um pouco mais de dinheiro com suas próprias fontes. Por que isso é um problema? É um defeito dos programas desse tipo, pois cria dependência, uma armadilha. Se a pessoa encontra um emprego e é punida, precisa ser tirada do programa. Então, muitos permanecem nessa situação de dependência, na angústia de perder o benefício, não faz nada, fica parada, não muda a sua situação. Esse é o perigo, e por isso que acho importante o aspecto universal e dizer, olha, não há risco de perder, pode ir adiante, pode assumir um trabalho, mesmo que seja mal remunerado no início. Permita, prometo finalizar em mais 1 minuto e meio, senhora presidenta, mas gostaria de dizer, uma das coisas mais significativas que disse Felipe Vampares na sua palestra é que nós precisamos, para transformar o mundo na direção de maior justiça, ter primeiro o sonho, o aspecto, digamos, da busca da utopia, e ele até ressaltou que Thomas More, em justamente lá de Louvain, na Bélgica, em 2016, se comemorará os 500 anos de utopia de Thomas More, que foi tão importante
E o segundo aspecto que ele considerou importante é que você tenha a militância para levar adiante as suas proposições, e o terceiro aspecto é que haja persistência, que você realmente vá em busca destes objetivos até que efetivamente eles sejam encontrados. Então, quero cumprimentar o prefeito José Augusto e Clodomiro Júnior, ajudá-los a levar adiante essa proposta com muita persistência, e solicito, senhora presidenta, que seja transcrita na íntegra a entrevista de Felipe Vampares à Folha, porque li apenas uma parte, e finalmente deixo aqui registrado o apelo em defesa peço que seja transcrito também o apelo em defesa dos processados da Universidade de São Paulo, que o Fórum Aberto pela Democratização da USP, a DUSP, Sintusp, a Associação dos Pós-Graduandos da USP, DCE Livre, e todos que farão uma manifestação amanhã, fazem um apelo ao reitor João Grandino Rodas que anistie aqueles que puniu com a exclusão da Universidade de São Paulo por terem protestado ali junto à Universidade de São Paulo. Senhora presidenta, agradeço a tolerância. Muito obrigado.